muito simples o que é o autismo, tá? É um transtorno do desenvolvimento que impacta em algumas condições, como comunicação, principalmente, e os interesses. Se pegarmos lá na história, teve inicialmente um psiquiatra alemão chamado Bleuler. Ele viu que alguns pacientes que na época tinham um diagnóstico de esquizofrenia, eles ficavam presos neles mesmos. Então eles tinham interesses muito próprios e eles não interagiam muito com o meio. Esse paciente ganhou um nome de autismo da condição que ele tinha. Autos preso nele mesmo, né? Diferente de uma doença. A doença, a gente sabe o que está causando, que é o fator etiológico, que é o nome bonito disso. A gente sabe como evolui, a gente sabe tudo. O transtorno, nem tanto. Dr. Felipe Haberfeld, médico neurologista no Conexa Saúde, comunicador nato, professor e pesquisador dedicado às ciências da saúde. Com anos de estudo e vivência clínica, ele mergulha nos mistérios por trás de uma das condições neurológicas mais discutidas do século, o autismo. Afinal, será que entendemos mesmo o que é isso ou apenas repetimos o que ouvimos por aí? Doutor, o que é de fato o autismo? Vamos lá, pessoal. Eu vou falar de maneira assim muito simples o que é o autismo, tá? É um transtorno do desenvolvimento que impacta em algumas condições, como comunicação, principalmente, e os interesses, se a gente for pegar de maneira simples. Então, durante muitos anos, o autismo foi sendo estudado, né? Se nós pegarmos lá na história, teve inicialmente um psiquiatra alemão chamado Bleuler, né? Bleuler. Ele viu que alguns pacientes que na época tinham um diagnóstico de esquizofrenia, eles ficavam presos neles mesmos. Então eles tinham interesses muito próprios e eles não interagiam muito com o meio. E aí esse paciente ganhou um nome de autismo da condição que ele tinha. Autos preso nele mesmo. Então auto é ele mesmo, né? Automóvel me leva para um lugar ou outro. Então, que interessante. E autismo veio disso, de um paciente que estava preso dentro dele mesmo, beleza? Posteriormente na história, vieram outros psiquiatras, né? Eu vou falar durante esse podcast aqui de vários deles, vou contar casos deles também, que foram falando dessa condição e foram construindo o que hoje nós temos como a definição que a Academia Americana de Psiquiatria define como, segundo o DSM, que é um manualzão que a gente tem para nos guiar, como o autismo, o transtorno do espectro autista. Então, por ser um transtorno, a gente não sabe qual é a causa 100%. A gente tem muita dúvida nisso, né? Diferente de uma doença. A doença, a gente sabe o que está causando, que é o fator etiológico, que é o nome bonito disso. A gente sabe como evolui, a gente sabe tudo. O transtorno, nem tanto. Às vezes pode ser uma alteração genética, às vezes pode ser uma alteração epigenética, coisas que estão em volta da família, medicamentos, etc., que podem ocasionar. Então, o transtorno ele tem esse conjunto de fatores aí. Quando a gente fala do transtorno do espectro autista, o DSM, que é esse manualzão, ele define 5 critérios para a gente. O primeiro dos critérios é muito relacionado a relacionamento. Então, o paciente ele vai se apresentar de uma maneira que seja visível pelo médico ou pelo profissional que está fazendo esse diagnóstico, falhando ali, apresentando diferente do que seria um típico. Então, gente, desculpa se eu usar termos que podem falhar. Eu estou tentando ajudar mesmo. Legal. Essa é o nosso objetivo aqui. Para quem precisa entender mesmo da doença, quem do transtorno, quem tem familiar com, então eu vou simplificar ao máximo a condição, tá? Então, quando a gente fala de relacionamento, essa criança não tem uma reciprocidade. Né? Eu pergunto se ela quer uma coisa, ela vira e vai embora. Ela não tem aquela reciprocidade que eu vejo mais comum naquela faixa etária, no neurotípico. Perfeito? Isso sempre, né, doutor? Não uma vez ou outra. Isso sempre. Sempre Desde o início da infância, né? É um transtorno do desenvolvimento neurológico. Então, assim, se é um transtorno, ele tem que ocasionar, desde do início dessa criança, um quadro que seja perceptível pelas pessoas. Legal? Então tem o relacionamento, né, com reciprocidade. A dificuldade de manter relacionamentos. Isso é um demarcador muito grande. Então, por exemplo, tem pacientes autistas que são casados, que têm transtorno do espectro autista, a pessoa com transtorno do espectro autista, que são casados e moram em apartamentos diferentes. Interessante. Perfeito? Então, esse ponto de relacionamento é um ponto, e reciprocidade é um ponto muito demarcado para esses pacientes. É um ponto que chama a nossa atenção. Então, obrigatoriamente, esse paciente, para ter o critério A, ele vai ter que ter
relacionamento com uma alteração, uma reciprocidade, e ele tem que ter dificuldade de reconhecer comportamentos comunicativos, tanto verbais quanto não verbais. Então, por exemplo, chega uma pessoa e dá uma piscada para ele. Ele não entende. O que essa pessoa está dando uma piscada? Não faz sentido. Ou a pessoa vem e fica corada, que visivelmente na nossa sociedade a gente sabe que aquela pessoa está envergonhada, né? Envergonhada. E aí, não, ele não entende esse ponto. E as pessoas começam a vê-lo como frio, o que não é verdade, ou que não tem empatia, o que também não é verdade, é um mito. Então, esses 3 critérios que eu falei com vocês, da reciprocidade, né, dos relacionamentos e de você fazer um reconhecimento, eles são obrigatórios para o diagnóstico de autismo. Esse é o critério A. Agora vamos de critério B. O critério B, eu uso um método para gravar, que é um mnemônico, que é IMA. Né? Ele é relativo a interesses. Então, IMA, o primeiro é I, um interesse fixo pelas coisas. Eu, por exemplo, quando era criança, eu era apaixonado por rochas. Eu queria ser geólogo. Tinha vários tipos de rocha, tinha manual de rocha. Eu ia na banca de jornal, esperava sair a revista da rocha específica lá. Então eu tinha um interesse fixo. Se hoje fosse olhar, Felipe, você tem um traço autista? Todo mundo tem, se a gente olhar para traço, tá? Depois eu vou falar mais à frente por que é diferente o diagnóstico. Certo. O H tem uma hiperreatividade a estímulo. Aquele som alto, a pessoa bota a mão, ele fica nervoso. Luzes brilhando, piscando, ele fica nervoso. É algo que chama atenção. O outro é o motor. Então, a estereotipia. O que é estereotipia? São padrões de comportamento motor que são reconhecidos como um padrão. Tem uma caixinha ali que eles cabem. Uma estereotipia muito comum do autista é o flapping da mão. Ficar se mexendo o tempo todo. Esse da mão é quando ele está muito excitado ou está muito nervoso, ele faz isso. Andar na ponta dos pés é um mecanismo motor também que chama a nossa atenção. Tem diversos outros. E tem o A do final, que é a aderência a rotinas muito fixas. Então, você pegar um paciente que tem transtorno do espectro autista, né, e pedir para ele ser flexível, para ele mudar, para ele dar uma... Não, dar uma... Dar um embromation. Inovada, né? E muda, né? Não vai acontecer, porque ele é fixo nisso. Esse daí é o critério B, esse IHMA. Do B, ele tem que ter 2. Beleza? Ok. Então, do A tem que ter os 3, do B tem que ter 2, e aí vem o C. E o C é a grande questão quando a gente fala do diagnóstico do transtorno do espectro autista. Porque o C, pessoal, ele fala para mim que aquela condição tem que causar um prejuízo na vida daquele paciente. E as pessoas pensam que prejuízo é só para o que é menos. Às vezes, o que é mais também causa prejuízo, né? Por exemplo, a criança que tem o transtorno do espectro autista e tem hiperfoco em fazer... Eu tenho um pacientezinho assim... que ele tem hiperfoco e é um hiperfoco muito mais voraz, mais intenso do que o do TDAH, tá? Ele é muito mais voraz. Ele só fala daquilo, ele só pensa naquilo, que é dobrar papel. Fazer dobraduras de papel. Então ele faz dobraduras de tudo que é tipo de maneira avançada. Você pegar assim um japonês, um especialista não faz papel, origami igual ele, né? Ele faz origami ali, ó, quase no mesmo nível. Então ele tem essa fixação ali por fazer. Quando eu vejo isso chega a causar comprometimento da vida social dele. As outras crianças vêm brincar, vamos brincar de futebol, vamos jogar bola, vamos fazer. Ele fala assim, não, tem que fazer origami. Eu tenho que fazer origami. Ele deixa de comer ou beber para fazer isso também, ou não é esse extremo? Nesse caso, não. Nesse caso que eu estou falando em específico, não. Mas há casos em que sim. Ok. Tá? Nesse caso, aí que o excesso prejudica... Exatamente. Okay. Então tem que prejudicar esse paciente. Ou menos ou mais, mas tem que prejudicar. O D tem que ser uma coisa diária, tem que ser persistente. Tem que ter desde que a criança tenha começado a vida. Então, às vezes, gente, tem um detalhe aí que na neurologia tem um ponto do nosso cérebro que ele vai se formando e existe um negócio chamado poda neural. O cérebro ele se ajusta para uma vida social, né? Só que quando ele se ajusta, essa criança ela pode perder algumas condições que são atos motores conhecidos e que são para adequação social. Legal. E aí, perdendo essa poda neural, essa criança ela pode ter uma evolução por um tempo e depois perder. E parar de evoluir. Uma condição que tem uma perda muito grave, que há tempos, no DSM-4, não tenho certeza do DSM-4, mas há tempos era também no balaio do autismo ali, era a síndrome de Rett, que é comum em crianças do sexo feminino, e que
a criança tinha uma evolução neurológica completamente adequada aos marcos da idade. Sim. E do nada a criança começava a perder aqueles marcos. Regredia. Mas ela não voltava, por exemplo, não ou voltava. Fica vai e volta? Ela não volta. Não, na rede. Certo. No autismo, essa criança ela vai começar, ela pode ter um pouco e depois cair, mas isso tem que causar prejuízo desde que a mãe se lembre. Então, por exemplo, vamos supor, pega um paciente que já é um profissional de 30 anos de idade e vem no meu consultório, eu sou neurologista, vejo muito paciente assim, com 30 anos de idade e fala, doutor, eu acho que eu sou autista. Eu falo, tá. Baseado Sua mãe consegue vir na próxima consulta? Por que minha mãe? Porque eu preciso saber como você era quando era criança. Isso é muito importante para mim. Que interessante. Porque consegue identificar mais na infância esses estereótipos? É porque eu acho que a gente não lembra, né? Exatamente, a criança não vai reconhecer como ela era quando era criança. Então, por exemplo, uma criança... Vamos lá, um caso. É interessante isso, porque às vezes eu ouço um sintoma, aí minha vida tá ruim, aí eu ouço esse sintoma isolado e falo, não, só pode ser autismo. E tem muito a ver também com... Eu estava pesquisando sobre o assunto e percebi que as pessoas comentavam muito sobre assim, eu estava investigando o autismo do meu filho e descobri que também sou autista. É muito comum. Isso é comum. Até porque tem genes que são relacionados com o autismo. Na minha família ocorreu isso agora, né? A minha sobrinha é diagnosticada e a minha cunhada também foi diagnosticada agora recentemente. Ela descobriu fazendo a investigação da Luísa. É muito comum nas famílias, quando nós pegarmos níveis de suporte diferentes. Então, vamos lá. Vou para nível de suporte, eu vou contar um caso. Chegou um jovem para mim que queria investigar se ele era autista. E aí, não, ele tem um comportamento que se encaixa ali no critério diagnóstico. Eu falei, deixa eu conversar com seus pais. Porque o que ele apresenta, que a gente chama de fenótipo, cabia. Legal. Cabia no diagnóstico. Conversar com os pais. Com 3 anos ele programava computadores. E aí entra o critério E. Lembra que eram 5? A, B, C, D, E? Sim. Entra o E. Uma outra condição que não explique melhor a apresentação desse paciente. Então, excluir o diagnóstico. Se o paciente não tem nada e ele preenche todos os critérios, está aí um transtorno do espectro autista. Mas esse paciente, ele tinha uma habilidade diferente. E quando fazemos o teste de QI dele, era um QI muito acima da média. E nas escalas que nós testamos para autismo, ele não apresentava as alterações comportamentais e sociais condizentes. Então, ele não fechava critério para diagnóstico do transtorno do espectro autista, e sim para altas habilidades. Só que ele se apresentava igual. E diante de uma situação de constrangimento, de uma situação de inadequação ali social ou laboral do trabalho, ele falou assim, cara, eu acho que eu sou autista. Porque ele precisa justificar aquilo, né? Às vezes ele não compreende. Às vezes na cabeça do cara, o cara faz tudo certo. E ele está passando por um momento de vida muito delicado. Aí ele ouve, né, falar, e hoje em dia tem muita facilidade de acesso à informação, né, principalmente por causa da rede social. Cara, olha, você pode ser autista se você tiver isso, isso, isso e isso. Aí o cara junta que a vida dele não está andando como deveria. Com isso, aí ele fala, doutor, eu preciso ver porque eu tenho autismo. E não é, né, doutor? O autismo, ele precisa, por regra, ter os 3 pontos ali do primeiro critério, pelo menos 2 do B e ter o C. Obrigatório. Se ele não cumprir isso, eu tenho que investigar melhor. Exatamente. Ele tem que ter o C, tem que ter o D e o E tem que ser condizente. Ok. Entendeu? Não é tão simples diagnosticar, então. Não é tão simples. O que acontece é que as pessoas pegam escalas na internet. Às vezes, algumas escalas já validadas para teste, assim, de triagem, e fazem o teste e se autodiagnosticam. No entanto, quando a gente joga à luz de uma avaliação mais completa, uma testagem neuropsicológica, coisas assim, nós verificamos que não, era apenas um teste de triagem positivo. Ele tem traços, tudo bem, mas ele não preenche todos os critérios. E outra coisa também, o E, a pessoa ela pode ter uma redução do QI, né, que a gente chama de deficiência intelectual, ou o déficit intelectual, ou um déficit de comunicação também. Então você pode ter o paciente autista que tem déficit intelectual, que é uma boa parte deles, e pode ter o autista com inteligência dita típica, né, do teste de QI. Então, o teste de QI ajuda também a gente. Então, tem vários pontos aí que tem que ser avaliados. Não é tão simples o diagnóstico. Sim. Uma dúvida que me veio aqui, doutor. A gente vê que tem muita desinformação sobre esse assunto. E a gente também percebe que quando o pai recebe, principalmente em criança, né, Carol, que a gente estava conversando, o diagnóstico disso é praticamente como se ocorresse um luto.
E isso, às vezes, gera muita resistência de não aceitar aquela condição da criança, e isso prejudica demais a criança. O senhor, dentro da tua realidade ali, o doutor vive isso? Isso é uma realidade? Vivo bastante e vivo também o oposto, que é uma vez que pegou o laudo, não larga mais aquele diagnóstico. E é possível desenvolver, né? Por exemplo, veio uma criança, um churrasco de família e eu tô lá. E eu vi a criança, eu falei, essa criança aqui ela tem uma apresentação fenotípica diversa de transtornos. Não parece autismo, não parece. Aí veio a mãe, sentou comigo, a gente conversando. Óbvio, gente, que eu tô num churrasco de família, eu não vou ficar prestando atenção. Certo. Meu Deus do céu. Aí falou assim, não, minha filha é autista. Eu falei, não bateu legal, sabe? Sabe quando a coisa bate assim? Eu fiquei, tem o laudo direitinho? Tem todos os testes? Não, fez, doutor, fez os testes e tudo. Eu falei, calma aí, deixa eu ver os testes, deixa eu dar uma olhada aqui. Ela não era autista, ela tem traços, mas ela tem um TDAH, assim, exuberante. Então, realmente, o diagnóstico diferencial é complexo. Mas vamos à questão do luto, tá? Qual é o ponto aqui? O ponto é que a gente tem uma construção social muito forte em relação ao autismo. Tem muitos estereótipos do autismo. Né? Se nós pegarmos o autismo em nível de suporte, que eu estava falando anteriormente, né? O DSM, aquele que eu falei, aquele manualzão, ele tem níveis de suporte. 1, 2 e 3. 1 é a criança que não depende de tanto apoio, o jovem, o paciente que não depende de tanto apoio. 2, ele depende de um apoio mais substancial. E 3, o apoio muito substancial, para se alimentar, para ter uma vida... Não uma vida relativamente legal. Normal, assim, né? O nosso objetivo não é nem normalidade, mas adaptação. Sim. Adaptação, conseguir conviver. Por exemplo, teve um caso tristíssimo que aconteceu há pouco tempo no Brasil, de uma mãe de um paciente autista nível suporte 3, que ela faleceu e o menino ficou do lado do cadáver por dias e dizem que faleceu por fome, por inanição a criança, porque ela não conseguiu comer. Jesus. Então, isso é um nível de suporte muito 3, né? Precisa de muita adequação. Isso é um caso muito grave, tá? Mas isso é exceção. E aí, qual é o ponto? As exceções chamam a atenção, elas saem na mídia. Sim. E aí os pais, quando eles recebem esse diagnóstico, eles começam a ver as exceções. E aí já começa a ter um grau de estresse elevado. Hoje, se pegarmos as mães de pacientes com transtorno espectro autista, então assim, todo o meu carinho, meu conforto às mães dos pacientes neuroatípicos, né? E nós dosarmos os hormônios de estresse, as questões de estresse no sangue, cortisol, etc., são semelhantes a de soldados em guerra. Olha só, então, aquele estágio de alerta sempre não sai daquilo, né, doutor? Exato. Então, quando falamos dessa forma, os pais que recebem um diagnóstico desse, eles pensam logo nesse caso, nível suporte 3, um caso que não vai ter adaptação social. E calma, não é assim. Então, cada caso é realmente um caso. Nós temos que olhar aquela criança como um ser individual e um ser... Eu estou falando criança porque a maioria dos diagnósticos é criança, né? Idealmente. Mas um ser que tem as suas capacidades, suas habilidades e que nós temos possibilidade de ajudar ainda, sabe? Então, calma. Mas sim, esse luto é muito comum, Alan, e acaba que no consultório muitos pais chegam, às vezes, frustrados ou com medo. E nosso trabalho como médicos, profissionais de saúde, é educacional também. Eu falo que todo médico tem que ser um pouco de professor no consultório. Certo. Então, ele tem que ouvir esses pais. A gente fala de fala livre do paciente. Os primeiros minutos que o paciente fala, a gente não fala. Então, eles estão falando lá. Eles estão desabafando, né, doutor, também? Esse é o ponto, Alan. Eles desabafam pra gente, a gente acolhe aquele sofrimento e a gente entende o que é real do que não é real, o que são estereótipos, o que culturalmente está causando peso naquela família. Sim. Por exemplo, quer ver um estereótipo muito comum? O estereótipo muito comum é que todo o transtorno do espectro autista é genial. Tipo o Rayman ali do filme, né? Exatamente. Só que o savantismo, né, que é o termo que é utilizado para isso, ele acontece de maneira ínfima. Em até 10% dos pacientes, se a gente pegar alguns estudos muito específicos, você vai achar em até 10%. Mas 10% é muito, tá? Certo. Boa parte deles vai ter inteligência normal, então QI normal, e uma parte deles vai ter déficit intelectual. Isso 30 e poucos %, tá? Vai ter déficit intelectual. Variando 31, 32, 36, de acordo com o artigo científico. Então, não obrigatoriamente vai ser dessa forma. Só que quando olhamos a cultura, olhamos o cinema, no cinema toda pessoa com transtorno do espectro autista é genial. Sim. Nunca erra. Todos são savant, nenhum deles tem um transtorno do espectro autista que não tenha savantismo. Então, assim, os pais já chegam muito vendidos por
causa da cultura. É o extremo do positivo, né? Não, ele é genial, tal, e aí você sente uma obrigatoriedade de tratar ele como se ele fosse daquela forma, ou negativismo total também, né? Meu Deus, já é suporte 3, vai ter um problema, na verdade, ele vai sofrer muito, e às vezes eu vejo de fora, assim, do que a gente ouve, dentro da nossa ignorância também, que a gente não conhece sobre o assunto, que a criança, ela sofre muito com isso, né, doutor? Porque para ela já deve ser uma condição muito, muito complicada, né? De ela tentar se enquadrar e ver que naturalmente ela não consegue ao longo do seu crescimento. Então a gente tem como obrigação ajudar essa criança da melhor forma. O senhor acredita que tem que ter uma inclusão? E qual é a melhor forma de incluir essas pessoas da forma menos prejudicial ou a mais correta, se existir isso, né? Porque cada caso é um caso, né? Exatamente, cada caso é um caso. E quando a gente pensa... Vamos lá, vou voltar aqui um pouquinho. Temos os critérios. Lá nos critérios tem a parte de comunicação. Então, essa criança que tem, vamos supor assim, um caso de nível de suporte 2, 3, a comunicação, principalmente se ela for não verbal, se ela não conseguir falar... A comunicação dela é muito complexa, muito difícil. Então, quando ela tiver sofrimento, ela não vai conseguir apresentar de maneira tradicional. Olá, estou sofrendo. Ela vai usar de artifícios que estão à mão dela. E quais são os artifícios? Em 30 e poucos % dos casos, é agressividade. É gritar, é se morder, é morder o cuidador, né? A pessoa que está dando suporte ali. Então, quando a gente fala de inclusão, obviamente temos que incluir esses pacientes. Nós temos que ajustar rotinas para que esse paciente fique mais tranquilo, mas nós temos que entender como aquilo influencia naquele paciente. Certo. Então, às vezes, a gente senta com os familiares do paciente no início e pergunta assim, o que ele gosta? Porque aquilo ali pode ser um distrator. Então, por exemplo, vamos supor, numa situação onde tem agressividade ali no meio. Tem agressividade, não consegue se comunicar, há muito sofrimento para aquela criança e ela não consegue transformar aquele sofrimento em palavras, ela começa a se morder, começa a gritar. O que intuitivamente o ser humano vai fazer? Vai juntar um monte de gente, vai tentar conter fisicamente, vai ocasionar lesões na criança, vai ocasionar lesões na pessoa que está tentando conter. Só que de maneira lógica, o mais fácil é entender. Ele gosta de dinossauro. Se ele gosta de dinossauro, dá um dinossauro para ele naquele momento, é um distrator. Legal. Então, quando a gente fala de inclusão, inclusão é adaptação também. Né? Desculpa se eu estou falando algum termo não comum das políticas públicas disso, mas é uma adaptação que faz com que o bem-estar daquele paciente seja maior. Então, tá gritando, tá mordendo. Uma coisa que eu não consigo concordar, por exemplo, é consultório médico que a criança que tem transtorno espectro autista não consegue entrar com o dinossaurinho dela, com o brinquedinho dela. Porque aquele brinquedinho ele é um distrator. Certo. Ele diminui o grau de estresse. Então, assim, consultório de neuropediatra... Eu sou neurologista de adulto, minha mãe é neuropediatra. Consultório de neuropediatra, gente, é brinquedo. Para tudo que é lado. E a gente tem que ver a criança ali, ver o que ela gosta, o que ela tem de interesse, porque esses interesses nos ajudam. Então, quando falamos de inclusão com responsabilidade, é uma inclusão que traz melhor qualidade de vida para a criança, melhor qualidade de vida para a família e uma capacidade dessa criança conseguir entender melhor aquele ambiente. Legal. Não apenas, vamos botar todo mundo junto e vai ser do jeito que é. Sabe? Não dá, tem que ter um projeto educacional individual, tem que ter um ajuste, às vezes um tutor em sala, tem que ter essas condições para que aquela criança consiga absorver bem aquele ambiente. Legal. A gente está falando assim sobre criança, eu tenho uma dúvida em relação ao adulto. Quando ele é uma pessoa com autista, não é diagnosticado, ele vai se adaptando ao longo da vida a ponto de se adequar socialmente ou realmente ele não consegue fazer isso sozinho? Excelente pergunta, tá? Excelente pergunta. Vamos lá. Assim, vai depender muito do nível de suporte que esse paciente tem, vai depender muito da apresentação que ele tem, tá? Então, lembrando 1, 2 e 3, nível de suporte, a apresentação dele. Mas, por exemplo, pacientes que vêm, que já são profissionais, já atuam no local e eles conseguiram se adaptar àquilo. Por exemplo, eu tenho paciente que trabalha com tecnologia. Paciente que trabalha com tecnologia, que tem um nível de suporte ali um pouco mais alto, 2, mas que ele é funcional, ele consegue fazer tudo. Só que ele não consegue interagir muito com pessoas. Ele vai se adaptar no mercado de trabalho e ele começa a ir para locais que ele não vai interagir tanto com pessoas. Sim. Vai buscar, eu vou ser um desenvolvedor de back-end porque eu não vou ter que ter essa questão social que o front-end tem que ter. Então, eles vão se adaptando. E qual é o ponto? Muitas vezes não é visto esse diagnóstico porque ele se adapta de uma forma que passa
batido, vamos dizer assim, para quem não tá com olhos muito treinados ali, conhece, né? Mas quando tu pergunta pra ele, tu sabe que aquilo, tipo, se ele tiver que falar com alguma pessoa, ele vai falar bem. Mas aquilo gera um desconforto enorme. Exatamente. Então, por exemplo, vamos contar uma história aqui. Um profissional de saúde que tem transtorno espectro autista, vive muito bem, consegue fazer tudo na função dele. No entanto, durante uma parada cardiorrespiratória de um paciente, esse é um caso esporádico e específico, tá, gente? Por favor, não generalize, porque não é para generalizar Importante mesmo. isso, né, doutor? Exato, é um caso específico. Teve uma parada cardiorrespiratória, o plantão dele terminava às 19 horas. A parada cardiorrespiratória foi às 18h50. O paciente não reverteu às 19 horas, ele foi e falou, estou passando aqui a parada para outra pessoa. Não poderíamos fazer isso eticamente por sermos um profissional de saúde que está ali naquela condição. Mas ele não consegue, porque ele tem uma restrição. E aí, por perceber que ele não se adequava, ele veio conversar comigo. Cara, eu não me adequo às rotinas e às questões sociais de flexibilidade. E aí eu comecei a conversar com essa pessoa, e aí uma metáfora ou outra, ele não pegava a metáfora. Uma andorinha só não faz verão. Ele não entendeu o que é. Eu falei, tá, então comecei a perceber. Pedimos uma testagem neuropsicológica, né, com avaliação neuropsicológica, e esse paciente tinha nos scores, né, na ferramenta, ele tinha um autismo considerável. Porque ele entra dentro do critério A, né? Aí entra no B também, né? Essa parte ali da rotina também. E o senhor foi investigando ali por esse relato dele. Por esse relato dele. E o C, o dele, não causava tanto prejuízo assim, mas para ele causava sofrimento. Então, quando a gente vai falar com o paciente, não causa prejuízo porque ele é bem sucedido financeiramente. Calma aí, calma. Só estão vendo o topo, né? Só a imagem, né? Vamos conversar um pouquinho? Isso está causando sofrimento para esse paciente? Causa prejuízo? Causa. Opa, então preencha o critério C. Né? Tem diversos personagens históricos e sociais que relatam ter o diagnóstico de transtorno espectro autista que são muito bem sucedidos. Né? O Elon Musk disse que ele tem. Eu não sei. Né? Ele mesmo afirmou que ele tem. Ele afirmou que ele tem, mas eu não sei, tá? Mas se você for olhar, ele tem dificuldade de relacionamento. Ele tem dificuldade de reciprocidade. Né? Ele botou os funcionários para dormirem dentro da empresa. Ele trabalha 16 horas por dia. Ele pede para a esposa marcar o horário para encontrar com ele durante a semana. Certo. Botar na dieta. Então, assim, ele tem um alto rendimento. Ele não tem tanto sofrimento se você não chegar e parar e falar com ele assim, tá sofrendo ou não? Aí ele pode dizer que sim, que não. Já teve 5 divórcios, se eu não me engano. Caramba. Então, e esse sofrimento tipo social, no caso, tipo assim, nas relações que afetam as outras pessoas, isso é considerado como um sofrimento dentro desse quadro ou não somente quando é pro próprio paciente? Geralmente, a pessoa que vai ter o social, ela vai começar a sofrer sanções e consequências por isso. Então, por exemplo, vamos supor... o sofrimento da pessoa mesmo, né? Exato. Então, por exemplo, vamos lá. Eu não sou uma pessoa extremamente... Vamos botar um ponto aqui. Né? Se eu for uma pessoa que não tem... Eu não gosto de sociabilizar. Não gosto de sociabilizar. Sou um executivo de uma companhia, não gosto de sociabilizar. No happy hour que todo mundo vai e todo mundo conversa com todo mundo, se eu for, vai me causar um sofrimento absurdo. Então, vamos supor que eu não vá. Quais são as sanções técnicas sociais que eu vou sofrer por esse tipo de comportamento? Então, tem sanções, tem questões de sofrimento que são sociais. Certo. Entendeu? Então, depende muito do contexto que esse paciente está inserido. Eu tenho essa questão é importante, né? E a gente falou ali, doutor, se você pudesse passar uma mensagem para os nossos colaboradores e para os nossos que são papais também, ou estão vivenciando algum contato ali, alguma realidade com o autismo, qual seria o conselho que o doutor daria para os pais? Vamos lá, o primeiro conselho para os pais é busque ajuda profissional quanto antes. Por quê? Hoje a gente sabe na literatura que tem artigos que defendem que o diagnóstico pode ser feito com 14 meses de idade. Olha. Bem precoce, né? Nossa, eu nunca ouvi isso. É bem precoce. E tem janelas de diagnóstico, geralmente entre 14 e 24 meses, que dá para fazer o diagnóstico bem embasado, tá? Mas qual é a média de idade que a gente pega no Brasil? 5, 6 anos, 8 anos. Né? Se pegar um público específico, eu tenho acesso a um público específico, eu vejo que a maioria dos diagnósticos estão sendo feitos porque a escola percebeu Sim. e pediu para eu o neuropediatra ou psiquiatra infantil. Né? Então, assim, realmente, para os pais, a busca por um profissional que ajude, um profissional sério, né? Sem, vamos
traçar alguns limites que são muito importantes. Um profissional que está de acordo com a literatura, que está buscando ajudar, não que está tentando vender soluções mágicas, dourar uma pílula para cobrar dinheiro. Não é esse o objetivo. É um profissional que se preocupa com a criança. Então, ir a um profissional quanto antes para buscar esse diagnóstico faz com que nós consigamos utilizar algumas terapias complementares que têm evidência científica e que melhoram a apresentação dessa criança. Por exemplo, tem uma terapia complementar chamada ABA, né, que é uma terapia comportamental fixa naquela criança, vendo os comportamentos que ela apresenta, quais coisas ela apresenta que são diferentes, quais coisas precisam de ajuda. Essa terapia ABA tem um estudo muito interessante do Lovaas, de 1987, que mostrou que essa terapia feita numa carga horária X, durante a semana, durante uma linha do tempo, essa criança apresentaria uma melhora técnica do quadro. E o fator que mais varia quando pegamos estudos nessa seara é o QI. Então varia até 20 pontos. E tem estudos que mostram, por exemplo, pegar a criança, começar a treinar com a fonoaudióloga, né, treinando linguagem, e depois pararam de treinar. Essa criança ficou tempos sem estímulo e depois voltaram a ver. A criança perdeu as capacidades que tinha e quando voltou a ter as capacidades. Ah, interessante. Então, quanto antes a gente começar a tratar essa criança... E desculpa, gente, se o termo está sendo tratamento. Tem gente que fala que tem que ser suporte, tem gente que fala que tem que ser apoio. Mas por uma questão de política pública, se a gente não fala que é tratamento... não faz sentido alguém pagar por isso. Sim. Né? Então, eu vejo o termo tratamento como mais adequado para ajudar o paciente. Meu objetivo aqui, gente, comunicando, é ajudar o paciente. Tá? Então, esses tratamentos, quanto antes eles começam, antes a gente começa a ver impacto, antes a gente melhora a qualidade de vida desse paciente e realmente ajuda. Então, para os pais, busquem ajuda profissional. E aqui é uma pergunta dentro, né, da nossa ignorância mesmo e curiosidades. Tem cura? Por ser um transtorno, ele vai conviver sempre com isso? Possibilidades de melhora ou existe cura? Vamos lá. Alan, não existe cura para o autismo. Ainda, né? Eu gosto, como cientista, eu gosto de falar ainda sempre. Sim, sim. Não existe cura para o autismo. Então, quem vier falar para vocês de tirar parasita, desparasitização, que já teve isso um tempo, que são parasitas que a ciência não falou, que a vacina causa... Não, nada disso. Hoje a ciência já comprovou que nada disso tem relação, tá? Então, no momento, não há uma cura. Então, quem te vender cura está mentindo, provavelmente. O que há são ferramentas e terapias que são complementares ao tratamento médico medicamentoso e que ajudam esse paciente a ter maior adequação a uma vida social e maior independência. Sim. Então, nosso objetivo é esse. Né? A criança conseguir comer por conta própria, a criança conseguir ter as que a gente chama de praxis, se vestir, né, socialmente, sentar num lugar e ter um comportamento... Regular as emoções também. E é uma preocupação dos pais, né? Porque enquanto ele tá aqui cuidando, né? Tipo assim, tem ele como suporte. Mas e como que ele vai se desenvolver para depois desse momento, né? Uma lição muito importante que eu aprendi aqui, que para mim era um mito, que eu acho importante a gente ressaltar isso, é que a gente, às vezes, a gente cria um estereótipo e a gente afirma sem saber. Por exemplo, ele é autista... porque, olha, o autista é agressivo. Na verdade, doutor, o que a gente estava falando de terapia e medicamentos para melhorar a adaptação dele, a raiva dele, na verdade, é aquele não conseguir manifestar a emoção, às vezes no caso não verbal, e gera esse efeito, né? Mas ele não é agressivo, ele está naquele momento porque ele não consegue regular ou expressar aquela emoção. É aí que é a importância do tratamento ou da medicação para fazer com que ele sofra menos e se adapte melhor, é isso? É isso. E não só isso, mas, por exemplo, lá na Conexa, né, eu trabalho na Conexa, faço a parte da linha de cuidado de autismo com os neuropediatras e com a psiquiatria infantil. Nós treinamos os pais também. Que legal! Então, a psicoterapia para os pais mostra ambiente, qual é o ambiente que essa criança está inserido. Desse ambiente, o que a gente consegue mudar do ambiente? Então, tem vários pontos aí que vão ser verificados para reduzir a agressividade. Então, por exemplo, uma criança que tem muita estereotipia quando o pai chega do trabalho. Ela fica excitada, começa aquela estereotipia. Você vê que ela vai fazer uma curva que vai chegar no ponto de agressividade, ela vai começar a se morder. Então já sabe que chegou o pai que está chegando do trabalho, já dá o brinquedo que é o distrator. É como se fosse um equilíbrio, assim. É isso. Entendi. É um ajuste. Por isso que é loucura falar, estereotipar por um único caso. Cada caso é um caso
E agora a gente fala muito sobre conscientização do autismo. Não é só importante entender como a doença ou transtorno, que não é uma doença, né? É um transtorno, ele existe, mas também como os pais lidam com isso. Então o trabalho não é só em cima da criança, é o todo, é a família toda. É um ecossistema. Aham. Todas as doenças que são neurodivergentes, o neurologista ele é um médico da família toda, em todas as condições. Porque se ele só pega o paciente para tratar e trata a doença, não trata o paciente, o ecossistema que ele está, ou trata a condição, não trata, ou trata o transtorno e não trata o ambiente que o paciente está inserido, a cultura daquela família, os costumes daquela família, não faz os ajustes, o sofrimento vai ser muito maior e vai tentar medicalizar, botar remédio numa coisa que não precisa de remédio. Porque, por exemplo, né, vamos supor, a criança dessa da agressividade começou a se morder e tudo, autoagressão, tá se mordendo, tá se arranhando, que automaticamente vai? Um médico que vai fazer uma consulta de 5 minutos. Toma aí um antipsicótico, que vai segurar essa agressividade. Só que às vezes é você olhar o ambiente, tá. Faz essa coisa, faz esse ajuste e me diz como é que funciona. Vai funcionar sem remédio. Claro que tem muitos casos que precisam de remédio, e o remédio bem empregado, né, medicação bem empregada, o antipsicótico, o inibidor da recaptação de serotonina, a gente está falando um monte de nome diferente, sim, né? sim. Bem empregado, ele vai trazer qualidade de vida para esse paciente, ele é necessário. Mas sim, tem muitas adequações que têm que ser feitas no âmbito familiar, no âmbito cultural, no âmbito social, para fazer com que esse paciente tenha menos sofrimento. O que é interessante. Doutor, tem um tempo... para se obter um diagnóstico seguro, por exemplo, eu vejo, por exemplo, vamos dar aquele exemplo da criança, identifico, chega os professores falaram, olha, precisa investigar teu filho, e a gente vai fazer essa investigação. E eu começo a passar ele por um profissional. Tem um tempo ou eu posso sair daquela consulta com um diagnóstico? Vamos lá. Depende de cada caso. É chato porque eu vou ficar sempre, cada caso é um caso. Mas eu acho que é importante isso para conscientizar. Porque às vezes a gente acha que é o seguinte, falou que meu Deus do céu, ele já tem. Ou eu vi um traço, ele já tem. Sintomas que você falou assim, não, ok, já estou diagnosticado eu aqui. acho que é importante conscientizar isso, sabe? Eu sempre falo, com velocidade, mas sem pressa, né? E não sendo leniente, não deixando ir. Então, uma vez que veio, tem criança, tem caso que você vai esperar semanas, testes e testes, para você fechar o diagnóstico. Tem casos que você olha pela câmera na telemedicina, na Connex a gente faz isso, a criança com nível de suporte 3, já com tudo, com estereotipia, com tudo, preenche todos os critérios de ponta a ponta, o diagnóstico vai ser feito numa consulta minha. Até porque a criança que está sendo analisada ali, pelo que o doutor falou, ela não consegue mascarar isso, porque ela simplesmente né? Então eu acho que aí facilita também o processo de identificação. Eu tenho uma dúvida. E eu não sei se é possível responder essa pergunta, e eu acredito que não, só quem passa por isso. Mas será que a gente conseguiria passar ou transmitir por palavras como a criança se sente? Como alguém com autismo se sente? Eu acho que só quem vive isso mesmo, mas eu acho que isso faz parte do processo de conscientização, de as pessoas tentarem entender quem passa por isso, como é que deve ser, porque às vezes fica uma forma mais natural de se lidar com isso, sabe, doutor? O verde que eu vejo é o mesmo verde que você vê, Sim. né? Esse ponto. Assim, tem diversos detalhes na literatura, na cultura, nas artes, que nos ajudam a chegar perto de ter uma percepção disso. Óbvio que a gente nunca vai saber como aquele paciente se sente em cada momento, mas olhando na ciência, na literatura, nós vemos exemplos de pessoas que eram grandes autores, que tinham transtorno espectro autista, e como eles se apresentam, como eles se sentem. Legal. Assim. Então, sim, na cultura a gente consegue ver. Por isso que para você ser um médico que gosta de gente, que entende medicina, você não pode só saber medicina. Médico só sabe medicina, nem medicina sabe. Então, cultura é muito importante. Literatura, filme, nos ajuda muito a entender o ponto de vista do paciente. Porque empatia, a gente estava até conversando antes, né? Não é você, vou me colocar no lugar do outro. É entender impossível. o quanto sente, é impossível, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, né? Mas é entender como ele entende aquele ambiente, entende aquela situação e lida com as ferramentas emocionais que ele tem para lidar com aquilo. Né? Com a capacidade de autorregulação emocional, com a capacidade de verificar aquilo. Então tem o inteligência emocional do Daniel Goleman, né, que fala disso. Então, realmente, nesse ponto... Tem alguma fonte hoje que o doutor considera segura que a gente possa pesquisar mais sobre isso? Vamos lá. Existem várias associações de autismo que são
muito boas. Tá? Eu não vou citar uma específica, porque senão Sim. depois o pessoal vai me dar pedrada. Mas existem diversas associações de autismo que são muito boas cientificamente, são muito embasadas. Então, por exemplo, tem algumas referências, algumas instituições americanas de autismo que dão orientações muito boas. Tem instituições brasileiras que dão orientações muito boas. O que eu falo é o seguinte, tem profissionais... Só que qual é o problema do profissional? Quando a gente fala de a gente tem que ter muita confiança nesse para levar em consideração o que ele está dizendo. Quando a gente fala de instituição, fica mais fácil da gente ter um viés de segurança, de olhar com melhores olhos. Porque tem uma validação daquele conteúdo e tudo mais, né? Tem um critério ali. Perfeito. Então, assim, quando eu vou buscar conhecimento, eu busco por quem faz acúmulo de conhecimento de maneira segura. Então, preferencialmente instituições sérias, instituições renomadas que trabalham com autismo, universidades, né? Por exemplo, essa questão do nível de estresse. Foi o artigo da USP Ribeirão. Eu peguei um artigo da USP Ribeirão de uma psicóloga super legal e que ela viu vários pais, várias situações de estresse. Então, assim, é uma universidade estudando aquilo de maneira séria. Tem uma base estatística, eu tenho, né, uma amostragem boa, é diferente de uma opinião de um vídeo. Se a gente for olhar no nosso dia a dia, a gente percebe. Tipo, né? Como a mãe se sente, assim, tipo, ela fica aquela coisa de olhando pro tempo inteiro. Sim. Não fala, eu observo, assim, isso na família mesmo, quando eu convivo com os pais de lá. Tipo, não fala isso, não chega muito perto, não faz algo assim. Acaba porque mesmo visível. com o diagnóstico, ela é mãe, né? Sim, sim. E mãe tem essa questão protetora e realmente ela tem essa questão do estresse. E é visível, não faz total sentido. A gente vai caminhando aqui pro final, doutor. E eu queria, assim, qual que é o maior mito hoje, se eu pudesse escolher qual é o maior mito sobre o autismo atualmente na realidade, na tua visão? Para destruir ou que é comum e que tá tranquilo? Para destruir, que as pessoas mais acreditam, falam, não, autismo é isso e, cara, é totalmente fora. Vacina causa autismo. Esse daí, para mim, é o mais... É um mito que foi embasado num artigo científico, que foi desvalidado posteriormente, mas isso criou uma cultura de que vacina causa autismo, né? Muito grande. Nossa! Muito grande. No mundo, assim. Então, fez muita força pro fenômeno anti-vax. E por isso que chama anti-vax, né? Fora do Brasil. Eu não gosto nem que tenha esse nome bonito. Mas tem nome bonito, anti-vax, né? Mas não é legal. Porque parece que separa, né? Parece um negócio... Não, mas não é legal. E assim, várias doenças estão voltando. Então, poliomielite, gente, que é a paralisia infantil, que é uma doença extremamente grave, que não tem cura, tá voltando porque as pessoas não estão se vacinando por causa desse argumento. Olha só como a desinformação chega ao nível de eu correr risco de ter uma doença que não tem cura, que eu preciso ter a vacina ali, eu deixo de vacinar para achar que eu vou ter um outro transtorno. Olha só como a desinformação é perigosa, né, doutor? E a gente sempre, quando vai caminhando para o final, a gente fala que essa câmera aqui, ela não é mais uma câmera. Agora ela é o coração, a alma de quem nos ouve. E se o doutor pudesse dar um conselho diretamente para quem nos ouve sobre esse assunto tão importante que é o autismo, essa mensagem, qual que você deixaria para quem está nos assistindo? Vamos lá, eu acho que a mensagem é para os pais, né? 1 em cada 36 crianças vão ter o diagnóstico de autismo, segundo o CDC, que é um órgão americano, tá? Então, se o seu filho receber esse diagnóstico, calma. Vamos com calma. Vamos ver primeiro se esse diagnóstico está correto, está adequado. Estando adequado, vamos acolher essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem, de acordo com as condições que ele apresenta e buscar ajuda profissional. Faça isso o quanto antes, porque vai melhorar a qualidade de vida, né, do seu familiar. Não deixe assim, mas pelo amor de Deus. Hoje a gente sabe que as famílias com transtorno do espectro autista tendem a se isolar das outras famílias. Sim. Tenho vergonha, doutor, eu tenho medo, eu tenho constrangimento. Por favor, deixe que sua vergonha, seu medo, seu constrangimento seja menor do que o amor que você tem pelo seu familiar. Fantástico. Então, busque ajuda profissional o quanto antes, busque profissionais capacitados e tente dar o melhor que a ciência tem para dar para o seu familiar. Te garanto que você vai ter muito mais benefício do que simplesmente se esconder ou ficar com medo desse diagnóstico.
Sim, fantástico. E muito do medo também é por desinformação, né, doutor? Exato. Então isso pode gerar essas dúvidas. Eu gostaria muito, muito de agradecer. É fantástico como a gente tem mitos e preconceitos já estabelecidos por desinformação. Eu acredito que o doutor tirou vários deles. Esse fato, para mim, tá? Esse fato que o diagnóstico ele vem de vários critérios e é obrigatório que a pessoa atenda a esses critérios para ser diagnosticado, é fantástico. Porque aí a gente quebra aquele padrão, né, Carol? A gente estava conversando muito sobre isso. Ele faz isso, então ele é. E não, ele pode ter traços, que o doutor explicou muito bem. Traço é uma coisa e diagnóstico de autismo é outro. Então você que chegou até aqui, comenta aqui também qual foi, né, o insight ou algo que você não sabia sobre o autismo que você aprendeu aqui. Né, Carol? O que você aprendeu aqui também que você não sabia? Desconstruiu assim o que você tinha na cabeça? Eu acho que aquela minha dúvida realmente sobre o desenvolvimento na fase adulta, né? Porque às vezes a pessoa tá lá, ela convive com aquilo gera um sofrimento para ela, mas ela não percebe aquilo como uma situação que é proveniente do autismo. Realmente, tipo, ela se adequou àquilo, criou sistemas, tem todo um sistema para lidar com aquilo, e na verdade, tipo, é uma coisa que foi acontecendo durante os anos. Eu achava que o autista poderia não desenvolver alguma coisa, então é possível se desenvolver. Fantástico. E é por isso que a gente sempre fala aqui pro pessoal, doutor, conhecimento é poder, né, Carol? Quem sabe o que quer, Alan? Pode mais. Doutor, obrigado. Pessoal, até a próxima. E da mesma forma que se você convive com isso, você tem medo da situação, a criança ou o adulto ou quem passa por isso também tem medo. Então eu acho que se a gente conseguir olhar também a situação do próximo, a gente vai conseguir trabalhar esse assunto de uma forma muito mais natural, que deve ser feito natural. As pessoas são diferentes, né? E a gente tem que ter isso como premissa. Valeu, pessoal. Até a próxima e tchau. Obrigada, tchau.